Você já percebeu que existem batalhas que não são vencidas na espada, mas pelo valor de uma oração intercessória? É exatamente isso. Em Gênesis, no capítulo 18, nós vamos ver aqui que Abraão, ele nos ensina exatamente isso. Abraão, ele entrou numa batalha, não com espada. Abraão, ele entrou numa batalha, não construindo altar, mas Abraão, uma conversa com Deus, exatamente isso. Abraão, numa conversa com Deus, ele se coloca diante de pessoas com oração intercessória. E nós vamos aprender nesse capítulo 18 de Gênesis que Abraão, ele começa intercedendo. E se houver um justo? E aí ele começa um diálogo ainda mais profundo. Se houverem 50, se houverem 45, se houver 40, se houver 30, se houver 20, se houver 10 justos. Sabe o que isso nos ensina? Que um justo pode mudar uma destruição. Que um justo pode mudar uma história. Que um justo pode mudar uma nação. Que um justo pode mudar uma família. E é sobre isso. Então abra aí a sua Bíblia em Gênesis no capítulo 18, porque hoje nós vamos ver isso acontecendo na prática. Um homem que se levanta para mudar uma história. A gente vê aqui no final do capítulo 17, ainda no capítulo 18, na verdade, nós íamos começar no capítulo 23, mas acho importante ler uma parte do versículo 22 que diz o seguinte: mas Abraão ficou ainda em pé diante da face de Deus. Aqui é uma conversa. E os anjos, eles foram ali e eles vão dizer a Abraão sobre a destruição de Sodoma. E aí eles partem para aquilo. Ele parte, Abraão fica ali ainda em pé, tendo uma conversa com o Senhor. E olha só o que Abraão diz para Deus. No versículo 23. E chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Esse foi o questionamento, o início dessa conversa com o Senhor. Hoje nós vivemos em uma geração que muitos reclamam, poucos intercedem. Hoje nós estamos em uma geração em que muitos criticam, poucos dobram os joelhos. E é sobre isso Abraão, ele nos ensina aqui. E não é sobre olhar para a crise, que não é sobre criticar, mas é sobre entrar em oração de intercessão a Deus. É sobre estar nesse lugar para lutar espiritualmente. E do ponto 23 até o ponto 33 desse capítulo de 18 de Gênesis, nós vamos levantar aqui três pontos para nós discutirmos. O primeiro dele é o seguinte: Deus, ele compartilha os seus planos com quem tem intimidade. Nós lemos lá no final do versículo 22 que haviam anjos conversando com Abraão sobre a situação de Sodoma. Deus, ele só revela seus planos para quem é íntimo. Não existe
Nós não estamos falando de pessoas específicas, não. Estamos falando aqui de pessoas que se dedicam a Deus, pessoas que tiram tempo de relacionamento, pessoas que são sensíveis à voz do Espírito Santo, pessoas que estão nesse lugar da entrega e da intimidade. Deus, ele só revela para aqueles que são íntimos, não porque Deus tem pessoas melhores, pessoas qual ele ama mais do que a outras. Nós não estamos falando sobre isso, mas é sobre pessoas que dedicam tempo para ouvir a voz de Deus. Enquanto nós estamos tão correndo de um lado para o outro, pensando no que vamos fazer, tentando resolver as coisas com a força do nosso braço, nós não estamos tirando tempo para ouvir a voz de Deus. E Abraão, ele era íntimo de Deus. Abraão, ele entendia isso. Deus, ele compartilha seus planos com quem tem intimidade. Intimidade gera acesso. É isso que nós precisamos. Quem anda com Deus começa a discernir as coisas no Espírito, começa a perceber o que está acontecendo ao seu redor. Deus procura pessoas sensíveis à sua voz. Esse é o primeiro ponto. Deus compartilha os seus planos com quem está disposto a ouvir. O segundo ponto desse capítulo, ele diz exatamente isso. Abraão, ele orou, não por si, mas Abraão orou pelos outros. Abraão, ele foi essa voz, ele começa a interceder pelos outros. Abraão não disse, o problema não é meu. Abraão não disse, Ló escolheu. Então agora ele assuma e viva essa sua escolha, a responsabilidade da sua escolha. Não. Abraão, ele decidiu se importar. Esse é o outro ponto. Ele não orou por si. Ele não orou para que Deus protegesse a sua família, para que Deus guardasse ali aquele lugar. Mas ele fez uma oração intercessória por pessoas que estavam ali em pecado. Pelo sobrinho que havia feito uma escolha baseada no seu olhar, na sua ganância. E Abraão se levanta. Intercessão é isso. Intercessão é você carregar no coração o problema que não é seu, a dor que não é sua, mas é a dor do outro, é você se importar com o outro, é você viver isso, é você estar com o seu coração, com o seu olhar, na necessidade do outro, é carregar isso no coração, é orar sobre seus filhos, sobre a sua família, sobre a geração, sobre essa geração, sobre os governos, sobre a igreja, sobre os ministérios. É você se colocar nesse lugar, é orar sobre os jovens, sobre as crianças, sobre casamentos, é sobre isso. Oração é você colocar, a oração de intercessão é você colocar o seu coração na dor do outro. Deus nos chama para isso. Quem intercede está perto de Deus. Quem intercede cumpre o propósito. Ide. É sobre isso. É sobre isso. O terceiro ponto que nós vemos aqui é que Abraão, ele nos ensina que a oração perseverante, ela tem valor. Abraão começa nos ensinando que nós precisamos continuar falando. Abraão, ele continuou falando. Porque ele começou, é 50, é 45, é 40, é 30, é 20, é 10. Ele não desistiu na primeira resposta. Nós precisamos ocupar esse lugar.
Nós precisamos continuar insistindo, não desistir de orar pelos nossos filhos, não desistir de orar pelo casamento, não desistir de orar pelas vidas que estão aí entregues às drogas, ao alcoolismo, não desistir de orar por aquelas pessoas que estão desfalecidas espiritualmente, é não desistir de orar por aquelas pessoas que tomaram decisões erradas e hoje estão vivendo as consequências do seu erro. Abraão, ele não desistiu quando ele perguntou os 50, mas ele foi se esticando, ele foi se alongando, porque Abraão, ele sabia que Deus era justo, mas que Deus também é amor. Deus também tem prazer na salvação das pessoas. Deus também tem prazer na reconciliação dos casamentos. Deus também tem prazer no diálogo da família. Deus também tem prazer na comunhão da igreja. Deus também tem prazer com que esta nação conheça o seu nome. Deus nos chama hoje para esse lugar, de nos colocarmos nesse lugar, que o nosso coração possa estar nesse lugar, de interceder, de trazer para nós a necessidade do outro. Abraão, ele nos ensina, continue orando. Abraão, ele nos ensina, continue buscando. Abraão nos ensina, continue buscando. É sobre isso. Deus está nos chamando para esse lugar. Deus está nos chamando para esse lugar para que eu e você possamos nos importar com a dor do outro, com a necessidade do outro. Mas Deus também é misericórdia. Essa conversa com Deus, Abraão revela isso. Abraão traz isso para nós. Deus, ele ainda transforma a história. Deus, ele ainda restaura a vida. Deus ainda responde orações. Quem hoje depende da sua oração? Quem hoje precisa que você se levante com uma oração de intercessão a favor dessa vida? Quem hoje necessita que você interceda por ele? Deus hoje, ele nos chama para esse lugar, de sermos intercessores dentro da nossa casa, dentro da igreja. Esse chamado é para mim e para você. Esse chamado para que nós possamos nos levantar dentro das nossas casas, orar pelos nossos filhos, orar pelo nosso casamento, orar pela igreja a qual nós congregamos, orar pela unidade desta igreja, pela comunhão desta igreja. Ao invés de criticarmos, ao invés de virarmos as costas, Deus nos chama para esse lugar, para sermos agentes de transformação. Não é sobre observar, mas é sobre interceder diante de Deus. Seja resposta. Seja a resposta de Deus para outras pessoas. Que hoje nós possamos estar nesse lugar. Alinhar o nosso coração àquilo que Deus almeja de nós. Porque Abraão, ele finaliza esse capítulo com uma afirmação diante de Deus. Com uma pergunta, na verdade, diante de Deus. Ele disse: não a destruirás por amor dos 10. E é sobre isso, nós estamos nesse lugar. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua. Que nós possamos ser
essa pessoa que se levante com esse clamor para mudar essa geração, para mudar histórias. Deus é contigo.